Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança de transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém. Até aqui está bom. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz, queremos que o Senhor esteja conosco neste momento. Que o Senhor venha abençoar cada um dos Teus servos que aqui estão presentes, com a Tua graça, com o Teu fervor, com o Teu favor, com o Teu Espírito Santo. Venha nos fazer conhecer, venha nos fazer aprender a cada dia mais a Tua palavra. Possamos conhecer verdadeiramente quem é o Messias, quem é Jesus, quem é o Filho de Deus, quem é o Filho do homem, quem é o Senhor e Salvador da nossa alma. Que o Senhor venha nos dar nesta noite, Pai, graça para entender a Tua palavra mais uma vez. Amém. Podeis assentar. Quem é Jesus? Hoje nós vamos dizer: Jesus é o segundo Adão. Nós tivemos no ano de 400 um concílio chamado de Calcedônia. O que aconteceu nesse concílio? A primeira coisa, rejeitaram que Jesus era apenas um ser humano. Segunda, rejeitaram que Jesus era apenas Deus. Alguns falavam assim: não, realmente Jesus é diferente, mas ele não é humano, ele é Deus. E foi rejeitado também que ele tinha duas naturezas misturadas, que uma estava misturada com a outra, e a outra negaram que Jesus eram duas pessoas diferentes. Como é que é isso? Jesus é um homem, e quando ele está lá no batismo, que o Espírito Santo desce sobre ele, veio o divino sobre ele. E quando ele estava lá na cruz, que ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É como se a divindade tivesse saído e deixado apenas um humano ali. Então isso tudo foi rejeitado. Tudo isso é falso. Havia outros que acreditavam que Jesus era Espírito. Então a gente tem que ir refutando essas partes, que ele é apenas Deus. Mas nesse concílio foi colocado que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Plenamente Deus, plenamente homem. Amém? É um pouco complicado de entender, mas a gente entende pela própria palavra. A palavra diz, lá em João capítulo 1, versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, estava com Deus. Amém? Então o Verbo era Deus, ele estava com Deus lá no início, antes que houvesse mundo. E depois vai dizer que esse Verbo é Jesus. Amém? Então entendemos, já ministramos duas doutrinas falando do Cristo pré-encarnado. Aquilo que caracteriza um conhecimento de Jesus anterior à estadia dele na terra. Hoje nós queremos entrar um pouco na questão dele como homem. Em relação a Deus, ele é o primogênito, o unigênito, né? Ele é o Filho unigênito
unigênito, filho único. Em relação a Maria, Jesus é o filho primogênito. Amém? Então nós vamos entrar hoje na parte da carne. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Eu acho necessário falar do primeiro Adão, para depois a gente entrar no segundo Adão, para a gente compreender quem é Jesus. Primeiro Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem pecado. Está lá em Gênesis 3, 26. Gênesis 1, versículo 26. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Amém? Perfeito. Adão era perfeito até o dia que ele resolveu desobedecer uma ordem de Deus. Deus colocou uma árvore no meio do jardim e disse: desta árvore não comerás. Amém? Porque no dia que você comer, você vai morrer. E aqui nós lemos que a morte reinou de Adão até Moisés, porque ele já disse que de Moisés para frente, que ele está dizendo que o pecado estava por causa da lei, né? Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. O primeiro versículo vai falar disso que nós lemos. A morte, ela entrou por causa da ofensa de um. Adão pecou e toda a sua semente nasceu contaminada. Todos que são descendentes de Adão e Eva são contaminados pelo pecado. Amém? Ou misericórdia, né? Então, Adão, ele tem as suas gerações, e nós vamos ver que o mundo começa a entrar em caos. A morte reina no mundo. A morte é um dos maiores inimigos do homem. A Bíblia diz que Satanás é o nosso adversário, mas a Bíblia diz também que a morte é o último inimigo que vai ser vencido. Ainda não chegou a hora da morte. Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, Satanás é derrotado, a dívida é paga, recebemos a graça, a libertação pelo poder do nosso Deus na nossa vida. Mas a morte, que é algo que veio por causa do pecado, o problema da morte ainda não foi resolvido. A Bíblia diz que vai ser o último. Só depois dos últimos eventos, no último momento, quando Satanás, a besta, o falso profeta, o próprio inferno, for ser jogado dentro do lago de fogo, só então a morte também será vencida. Louvado seja o nome do Senhor. A morte será tirada do mundo. Amém? Não haverá mais morte, porque o Senhor é poderoso e o Senhor vai fazer essas coisas acontecer quando chegar a hora. Não haverá mais essa dificuldade. Tudo aquilo que aconteceu por causa do pecado, Cristo veio restaurar e resolver essas dificuldades. Então, a Bíblia diz em Romanos 3:23: todos pecaram e foram destituídos da glória, da presença do nosso Deus. Qual é o salário do pecado? Morte. Então, morte precisa ser vencida, porque é um dos inimigos do próprio homem, né? Consequência do pecado de Adão. O que é que foi chamado até escrevi no WhatsApp hoje, né? Coloquei aí no grupo. Jesus é o segundo Adão, gerado sem a natureza do pecado, por obra do Espírito Santo, homem perfeito e obediente a Deus. Então Adão, primeiro Adão, ele foi criado desta forma. Mas houve um momento que Adão, aqui eu estou lendo do segundo Adão, né, irmãos? Perdão, deixa eu voltar aqui. O primeiro Adão está aqui mais para cima.
Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, nós já falamos, sem pecado e perfeito, viveu uma vida tranquila enquanto foi obediente. Depois, o pecado entrou no mundo por meio da desobediência, quando ele resolveu não obedecer. A Bíblia diz que a mulher foi enganada, a serpente enganou o Adão. Porém, a Bíblia diz que o homem não foi enganado. Aí os homens ficam tudo felizes, né? Na verdade, o homem errou propositalmente. Quem recebeu a ordem foi Adão. Adão repassou a ordem para Eva. Mas Adão tinha conhecimento pleno da ordem de Deus, da voz que ele ouviu, daquele que tinha de manhã e de noite aquela comunhão com ele. Então ele deliberadamente resolve, escolhe, não questiona, não pergunta. A Eva pergunta, a Eva conversa um pouco com a serpente. Adão não. Eva pega o fruto e fala: ó, eu comi. Ele pega o fruto e na mesma hora ele também come, oferecido por ela, mas ele come também do fruto. Então, o pecado corrompeu essa integralidade de Adão. Ele era perfeito, essa perfeição foi ofendida, foi desfeita, trazendo maldição sobre a terra, maldição, né? Em todos os aspectos. O pecado veio ser uma maldição para o homem. Amém? Então, Adão traz isso. E isso veio a ser gerado a morte no homem. E isso foi sendo passado como que pela genética, como eu disse, pela semente. Toda a semente de Adão ficou aí contaminada. Muitos teólogos chamam isso de pecado original. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus é diferente, né? Como é que é Jesus? Jesus é o segundo Adão. Agora voltando aqui à leitura: gerado sem a natureza do pecado, por obra do Espírito Santo, homem perfeito e obediente a Deus. O Verbo, diz a Bíblia, o Logos encarnou. João 1,14. Deus se fez humano. Quando diz que o Verbo se fez carne, é como se Deus estivesse se tornando homem. Então, é a maneira da Bíblia dizer que Deus se tornou homem. Esse Verbo se torna o Emanuel, o Deus conosco. Amém? O Deus que habitou. A Bíblia vai chamar de taberculizou. Aí não vou conseguir falar agora, que eu enrolei uma vez e não sai mais. Mas de tabernáculo, né? Então Jesus veio para a terra e habitou. O corpo humano é chamado de tabernáculo. Então Cristo veio também habitar no corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que é isso? A Bíblia vai chamar isso de mistério. Abra para mim, por favor, um dos jovens. Abra para mim. Primeiro Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Aí, está aí no telão, dá para ler? Todos podem ler. Nós estamos falando aí, o texto está falando de Jesus, amém? Então ele é aquele que se manifestou em carne. Ele não é um espírito, ele não está apenas na sua essência de Deus,
mas ele também habitou no corpo e se tornou homem, como eu e você. O nascimento de Jesus é igual ao meu e o seu. A única diferença entre nós e Jesus é a concepção, o momento de ser gerado. A Bíblia diz, até a própria Maria vai perguntar: como pode uma mulher virgem, que ainda não teve relação sexual com homem nenhum, ter um filho, engravidar? E aí o próprio anjo disse para ela: você vai engravidar da seguinte maneira: a sombra do Altíssimo vai vir sobre você, e você vai conceber, e o que você conceber será filho do Altíssimo. Colocarás o nome dele de Jesus. Então Jesus realmente se tornou uma criança, se tornou um feto dentro da barriga de Maria. Aqui vai ter várias coisas que é até complicado a gente começar a falar, mas a gente vai falar só um pouco sem aprofundar. Primeira coisa a Bíblia está dizendo que é um mistério. Amém? Se é mistério, alguns mistérios são conhecidos. Deus pode revelar o mistério. Outros a gente não vai saber muita coisa. Então tem detalhes que eu nunca vou saber aqui na terra, mas posso também ter revelação. Amém? Há alguns que dizem que Maria não contribuiu com nada para Jesus. Eu discordo. Até é complicada essa situação, porque é coisa que eu estou meditando já tem uns mais de 10 anos que eu estou meditando em Jesus. Então eu fico tentando entender a humanidade de Jesus. Então tem muita coisa que não está escrita em livro nenhum, mas eu creio que Maria não é apenas um cano que passou a água. Até essa expressão é colocada em alguns teólogos que colocam isso. É como se Maria fosse apenas um cano que passa água. Se Maria não contribuiu com nada para Jesus, Jesus pode ser um extraterrestre. Aí você fala assim: mas ele é de outro mundo mesmo, ele é do céu. Tudo bem. Porém, eu acredito que, no mínimo, Jesus, o feto, o embrião, estava ligado ao cordão umbilical, no mínimo, e ele é alimentado por Maria. O sangue de Maria é que circula em Jesus. Ou então não teria necessidade dele nascer da barriga de Maria, podia aparecer um menino já correndo. Deus podia fazer? Ele não fez o primeiro do pó? Deus podia ter descido, feito um boneco e soprar de novo no boneco, dado ordem para o boneco. Mas Deus escolheu, e é promessa dizendo que seria da semente da mulher. Não foi a mulher que foi enganada? Foi. A mulher que foi enganada. A promessa veio para a mulher. A semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Aí eu fui fazer umas pesquisas sobre a questão do filho na barriga de aluguel. Até não é muito correto dizer isso no Brasil, né? Que diz que não tem essa questão de barriga de aluguel, que não tem comercialização. Então é como se fosse uma gestação compartilhada. É como se a pessoa emprestasse o útero para a mãe, e aí coloca o bebê. Tá. Fazendo umas pesquisas, foi descoberto agora. Eu não sei muita coisa de medicina, tentei até falar com meu filho hoje, mas não foi possível, porque ele foi para a faculdade e só sai de lá mais de 9 horas da noite. Não deu para mim conversar com ele um pouco, mas mesmo assim ele ia ter que pesquisar também. Eu fiz uma pesquisa e diz o seguinte, que o bebê, sendo de outros pais,
Outros pais, o pai e a mãe não podem ter filho, mas tem o óvulo e tem o esperma. Então faz a fecundação e coloca na mulher. A barriga de aluguel, dizendo esse estudo, que são, parece que são 26 RNAs, desses 6 são transmitidos da mãe para o feto dentro da barriga por causa dessa comunicação do cordão, do líquido amniótico que está dentro da barriga. Então Jesus estava lá dentro. Ela engravidou. O processo de crescimento do feto, para mim, na minha concepção, foi normal. Depois que o Espírito Santo veio sobre ela e fez com que ela se achasse grávida, que ela engravidasse, que fosse fecundado, né? Aí tem aqueles que vão dizer, ela não entrou nem com óvulo, entrou com óvulo, não entrou com óvulo. Se entrou com óvulo, não vai ter um pecado original. Aí começam essas coisas que nós vamos parar por aqui. Amém? Vamos deixar aqui como um mistério. Vamos deixar como um mistério. Amém? Agora, continuando. 1 Coríntios 15, versículo 21, 22, 45, 47, também vai tratar do segundo Adão. Vai chamar de Jesus no segundo Adão. Diz assim: porque assim como a morte, capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Amém? Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Porque Jesus é o segundo Adão. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Versículo 45. E 47. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem é o Senhor, é do céu. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Então Jesus é esse segundo Adão. Então como é que é? Como que Adão era? Adão tinha pecado? Sim ou não? Adão, antes de pecar, não tinha pecado. Eu digo que eu falo, antes de pecar não tinha pecado, aí fica meio ruim, né? Mas Adão, quando foi criado, ele tinha pecado? Não, agora ficou bom. Mas houve um momento que Adão pecou, tá? Adão escolheu desobedecer e pecou. Você acredita que Jesus poderia escolher ou não? Há quem diga a questão de Jesus não poder pecar, a impecabilidade de Cristo, e Cristo não poder pecar. Sim, como Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, e ele não pecou. A Bíblia diz que ele não pecou. Foi tentado em tudo, mas ele não pecou. O que me leva a olhar alguns aspectos. Você vai tentar alguém com uma coisa que ele não quer? Sim ou não? Se eu sei que uma pessoa gosta de chocolate, aí se você quiser, né, fazer uma brincadeira ali, você vai tentar ele com o quê? Com chocolate. Mas se alguém nem gosta de doce, como é que eu vou tentar ele com chocolate? Ele vai passar por cima do chocolate, ele vai olhar o chocolate, vai ver em cima da mesa, ele vai tirar, vai botar na geladeira, e alguém tira, bota de volta na frente dele, ele tira, bota para lá, porque ele não tem interesse. Então a tentação, ela é muitas vezes naquilo que eu tenho necessidade, naquilo que eu tenho fraqueza, naquilo que eu tenho dificuldades. Então o homem pode ser tentado. A Bíblia diz
ninguém sendo tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, amém? Mas nós somos tentados, engoldados pela própria concupiscência. Se a gente for observar algumas coisas, a parte moral de Cristo, ela é perfeita. Cristo não teve pecado. Você pode ler a Bíblia, em vários versículos vai dizer que ele não tinha pecado, que ele foi tentado em tudo e não pecou. Jesus nasceu, viveu e morreu sem pecado. Essa é uma afirmação que nós podemos fazer na Bíblia, amém? Então ele não tinha pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Senhor, o nosso Jesus. Tem um texto aqui que eu coloquei, mas é muito grande. Deixa eu dizer que os irmãos for ler o livro, aí os irmãos veem. Para que eu fui falar de tudo isso? Por que comparar Jesus com o primeiro Adão? Por que a gente chegar no segundo Adão? Primeira coisa, Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Eu até já falei um pouco sobre isso, mas vamos ler todos, por favor? Leiam. Então a primeira coisa, o primeiro, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então a morte tem mantido as pessoas aí, perdidas. Quem tem medo da morte? Geralmente é quem não sabe para onde vai. Mas o crente não deveria ter medo da morte, porque nós sabemos para onde vai. Paulo mesmo disse: a morte, a vida para mim, se eu continuar aqui, para mim é ganho, Se o morrer é lucro. Se eu morrer, tá tudo beleza. Ele sabe da esperança, ele sabe da vida eterna, ele sabe da coroa da vida, amém? Que está preparado para ele, para aqueles que são fiéis ao Senhor. Então, você que teme ao Senhor, que conhece ao Senhor, não precisa ter medo da morte. Mas a morte estava imperando e o Senhor veio aniquilar o que tinha o império da morte. E a Bíblia diz que é o diabo. O diabo estava aí porque ele que trouxe a tentação, ele que trouxe essa tristeza da morte e do pecado para a vida do homem, e o homem recebeu essa servidão, Então o Senhor Jesus veio para quebrar essa questão. Por exemplo, eu já falei aqui que o mundo todo estava em trevas, o mundo todo estava na malignidade, na prática do maligno mesmo. E houve um momento que veio Jesus e trouxe luz. Todos que têm Jesus podem fazer obras boas por causa da presença do Senhor na nossa vida, amém? O pecado original, ou o pecado, é que nos dá essa tendência ao pecado. Uma criança desde pequeno, ela é má, ela já faz coisas erradas. Se você tiver com duas crianças perto e elas estiverem brincando e elas verem o brinquedo da outra, elas largam o brinquedo dela e querem brincar com o brinquedo da outra. Se for mais forte, ela toma o brinquedo da outra. Às vezes todos os brinquedos são dela, de uma,
mas porque uma pegou um brinquedo que às vezes não é nem o melhor, mas porque está na mão dela. Isso é maldade, isso é coisa do homem, isso é coisa do pecado, que já está dentro da gente. Então por isso que Jesus nasce de maneira diferente de nós. Nasce por causa da presença de Deus, sem a participação sexual, sem a relação, né? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Por isso que ele tem poder para perdoar pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é apenas um homem que nasceu igual eu e você, no sentido de ter o pecado original. Não, Jesus não tem pecado. Jesus apenas não só não pecou, Jesus foi obediente. E a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte. Por que a morte entrou no mundo? Por causa da desobediência. Por causa da ofensa, da desobediência de um, entrou a morte no mundo. Mas por causa da obediência de Jesus, entrou a vida. Ele é aquele que dá vida, que ressuscita aqueles que têm fé nele. Vai chegar a hora que vai ouvir a sua voz, aqueles que já estão dormindo e ressuscitarão. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 3, versículo 13 a 14. Vamos ler? Para que os gentios amém. Então Cristo, ele quebra essa onda de maldição. Nenhuma condenação há. Não há mais condenação para aqueles que acreditam no Senhor, que amam ao Senhor, que servem ao Senhor, que entregam a sua vida ao Senhor. Não há mais condenação. Amém? A Bíblia diz que Jesus se fez maldito para que eu e você fôssemos feitos bendito. Maldito é aquele que for pendurado numa cruz. E o Senhor Jesus se entregou por mim e por você, e foi para a cruz do Calvário, para que eu e você recebêssemos a bênção, a graça, a vitória do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, está lá em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem é esse descendente, essa pessoa que trouxe bênção para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas? Jesus. Quem olha para Jesus tem vida. Quem olha para Jesus tem salvação. Quem olha para Jesus adquire as promessas para a sua vida que estão escritas neste livro sagrado. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio debaixo da maldição da lei, mas ele quebra essa maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se torna maldito por mim e por você. Esse é o seu Deus. Irmãos, a salvação, ela não é só passiva. Parece que Jesus, ele se entrega e ele vai para a cruz e pronto. Sim, o ato de Jesus se entregar e ir para a cruz é passividade. Ele não provoca a própria morte. Ele é preso, julgado com falsas testemunhas, levado à condenação, condenado injustamente e depois morto na cruz do Calvário. Amém? Mas isso aí, ele está sendo passivo, parece que é passivo, mas diz a Bíblia que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo.
Então a salvação, ela é ativa. O próprio Verbo, estando com Deus lá no início, projetaram todas as coisas que iriam acontecer, e quando chegou o momento certo, da plenitude dos tempos, onde Cristo desceu ao mundo para se fazer homem, amém? Ele veio trazer essa glória, essa graça de volta, essa possibilidade, religar o homem a Deus novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Aleluia. Da graça é o Senhor nosso poderoso. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nele não havia pecado, ele nunca pecou, foi gerado sem pecado, sem o pecado original, como alguns intitulam, amém? Mas ele se fez pecado por mim e por você. Diz a Bíblia que a gente olhava para ele e reputamos ele como um ferido, como um afligido, né? Como alguém que estava sendo afligido pelo próprio Deus, porque o nosso pecado estava sobre Jesus. Deus não pôde suportar olhar para o seu filho encarnado com o pecado da humanidade, mas Jesus é o sacrifício perfeito. Sangue de touro, sangue de bois, sangue de cordeiro não pode apagar pecado, não pode perdoar pecado. Só o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados. Todos os pecados cometidos antes de Jesus, todos os pecados cometidos depois de Jesus, são perdoados por causa do sangue de Jesus. Os sacrifícios anteriores, como nós pregamos na doutrina anterior, era sombra do verdadeiro, que é o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tem poder para perdoar pecados. Então ele se fez pecado, ele levou sobre si os nossos pecados, para que hoje aquele castigo que esteve sobre ele trouxesse paz para a minha vida e para a sua vida. Jesus é aquele que traz paz, e a paz dele não é igual à paz do mundo, que é baseada nas circunstâncias externas. A paz dele é uma paz interior, que independe do que está acontecendo por fora. Às vezes estamos sendo acusados, estamos sofrendo, mas a paz do Senhor, ela é interior. Nós podemos ter paz com Deus em meio à adversidade. Hebreus 4,15 vai falar também dessa questão. Jesus agora como sumo sacerdote, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? É por isso que ele pode perdoar pecados, porque ele não teve pecado, porque ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 5,10. Alguém leia para mim, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Amém?
A Bíblia diz que Ele morreu por mim e por você quando a gente ainda era pecador. Agora Ele está dizendo: agora estamos reconciliados, e é com Deus. Agora que estamos reconciliados com Deus, Ele ainda tem mais para fazer por nós. Seremos salvos pela sua vida, receberemos a vida eterna como prêmio, como galardão. Louvado seja o nome do Senhor, por andar neste caminho, por crer nessa palavra, por andarmos nesta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Somos reconciliados com Deus por causa de Cristo Jesus, a morte de Jesus. Existe um versículo de 1 João que ele combate essa questão das pessoas dizer que Jesus era apenas carne. 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Amém? Então, entender que Jesus é Deus está correto, mas entender também que Jesus é carne, é homem. A Bíblia vai dizer nascido de mulher. Paulo vai usar essa expressão: Jesus nascido de mulher. Amém? Então ele foi gerado na barriga de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que acreditar. Gálatas 4:4 vai falar: mas vindo a plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos é quando Deus encarnou. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir, versículo 5, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Jesus era o unigênito, e porque a gente recebeu essa adoção de filhos, hoje nós somos também irmãos de Jesus, diz a palavra do Senhor. Amém? O nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, o Pai de Jesus, tornou-se também Pai agora nosso, por adoção. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Sobre o sacrifício, eu já coloquei aqui Hebreus capítulo 10, versículo 6, depois 9 e 10. Hebreus 10, versículo 6, depois 9 e 10. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus agora se apresenta para poder vir ao mundo, para trazer, para ser um sacrifício vivos, agradável ao nosso Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. O sacrifício de Jesus, feito uma única vez, trouxe santificação a todos nós. Aleluias. O sacrifício era para perdoar pecados, o sacrifício do cordeiro, mas todo ano tinha que ser repetido. Que eu pequei do ano passado, paguei com o sacrifício de hoje, mas no outro ano tinha que de novo oferecer sacrifício. Jesus, não tendo pecado, ele é diferente dos outros sacerdotes, porque os outros sacerdotes, antes de oferecer sacrifício pelo pecado do povo, tinham que oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado.
Jesus não tinha pecado. Ele entrou na presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o sacrifício que chegou para cumprir com tudo aquilo que Deus precisava. Quando o homem peca, o homem se torna inimigo de Deus. Quando o homem peca, o homem adquire uma dívida impagável, que só a morte pode saciar essa dívida. Mas a morte de animal, o sangue de animal, não poderia perdoar os nossos pecados. Só o sangue de um santo para poder perdoar os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o homem que nasceu no ventre de Maria. Nós temos as referências em Lucas 26, 27, já falamos mais ou menos de qual que aconteceu aqui, e Mateus capítulo 1, versículo 18 e 29, versículo 18 até o 20, vai falar também sobre isso, né? Aí já está falando com José, que o que está gerado nela é obra do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, do Espírito Santo. Bom, se José não participou fisicamente do ato que trouxe a concepção de Jesus, aí há uma pequena dificuldade que a gente tem que estudar um pouquinho para entender. Nós temos duas genealogias na Bíblia sobre Jesus, duas de Jesus. Uma está em Mateus e outra está no livro de Lucas. Pastor, qual que é a diferença das duas genealogias? Fazendo os estudos, a gente percebe que as genealogias não são iguais. A genealogia de Mateus demonstra os descendentes do rei Davi, além de outros, né? Vem os descendentes, Abraão, vai vindo, chega em Davi, vai indo para Salomão, vai descendo, né? Roboão, e vai descendo, vai embora, até chegar em José. Mas José é pai adotivo de Jesus. A adoção não tem problema nenhum. A adoção você pode dar todos os direitos para o filho, mas não bastava ele ser filho de José, que é descendente de Davi, para o cego de Jericó gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não bastava isso. A própria Maria, que é aquela que concebe Jesus, que tem a gestação de Jesus no seu útero, ela também é descendente de Davi. E aí as genealogias vão ser iguais, de Davi até Abraão, ou até Adão, mas de Davi para frente muda. Em uma, se você observar, você vai ver o nome de uma pessoa lá que vai terminar em José. Todas as duas terminam em José, mas nós vamos ver que o pai de José em Mateus não é o mesmo pai de José em Lucas. Quem encontrou aí? Um dos obreiros abre aí Lucas e um das irmãs lê Mateus, genealogia. Está bem no começo aí de Mateus para as irmãs. Para Lucas está em, acho que capítulo 3. Capítulo 2 ou 3? 3, 23, né? Qual é o pai de José em Mateus? Quem encontrou aí? Pai de José, que chega em Jesus. Versículo 16, primeiro Gênesis 1,16. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Então o pai de José é Jacó. E em Lucas,
capítulo 3, versículo 23. Pode ler. Agora aqui, Jesus, cerca de 30 anos, ao começar o seu ministério, era como se cuidava, filho de José, Filho de Eli. Então, em Mateus é a linhagem de José mesmo. Agora, em Lucas é a linhagem de Maria. O homem era destacado e a mulher, às vezes, o nome dela desaparecia na linhagem. Geralmente a linhagem tem mais nome de homens do que de mulher. A linhagem de Jesus tem alguns nomes de mulheres aí, mas para lembrar de a forma que aconteceu aquilo ali. Vai estar o nome da meretriz, né? Vai estar o nome de Ruth, vai estar o nome de algumas pessoas que tiveram dificuldade. O filho de Betseba, né? Vai estar colocando aí essas pessoas que tiveram dificuldades, né? A Raabe, vai ter aí o nome dessas mulheres aí. Mas são algumas mulheres só que aparecem. Geralmente é o nome do homem que aparece na genealogia, tá bom? Então, tanto José era filho de Davi, quanto Maria também era filho de Davi. Portanto, Jesus é o Messias, aquele que haveria de ter o reino eterno, que nunca se acabará. Jesus reina na vida, no coração daqueles que temem a Ele, e continuará reinando, vai reinar no milênio, e vai ser para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, esse Rei que é eterno, diz a palavra do Senhor. Amém? Vamos ficar por aqui, vamos colocar em pé, vamos fazer uma oração.